Olá, então vamos continuar aqui na nossa unidade 3. Dessa vez vamos entrar nesse assunto da escrita quatro vozes. Aqui a gente vai, nessa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões da harmonia tradicional, algumas, algumas regras, alguns jeitos de representar os acordes, né? É, é um jeito, né, consolidado assim, de trabalhar, de estudar, né, de representar a harmonia, né? Que vem aí dos séculos, né? E claro, tem coisas muito boas, né? Como a gente visualizar em quatro vozes, como a gente poder pensar nessas vozes de uma forma um pouco mais independente. E pensando nisso, eu considero muito válido fazer esse tipo de estudo. Claro, aqui eu não vou exigir que vocês escrevam e sigam todas as regras, escrevam dessa maneira tradicional. Mas eu quero mostrar para vocês como é que é e indicar alguns materiais para que, se vocês tiverem interesse em estudar, em trabalhar esse tipo de conteúdo, de estudo, vocês possam seguir adiante. Mas vamos lá, vamos pelo começo. Então vamos lá, escrita da harmonia tradicional a quatro vozes. Na escrita tradicional se utilizam vozes para fazer as escritas, literalmente vozes, tá, pessoal? Soprano, contralto, tenor e baixo. Então a gente vai imaginar que essa escrita, que essa forma de encadear ali os acordes vai ser através de vozes que cantam, né? Como se fosse um coral dividido ali em quatro partes, né? Na escrita tradicional a gente utiliza essas tessituras aí, ou seja, essas extensões de voz, né? Então a gente vai ter o soprano pegando do dó até o lá, bem agudo, né? O contralto do sol até o ré, o tenor dó, mi, sol, lá, né? Vai pegar desse dó até esse lá aqui. E o baixo vai ser uma oitava abaixo aqui, do dó até o. Pera aí, deixa eu ver aqui, porque eu mexi. O teclado MIDI me deixou confuso. Uma oitava, outra oitava, isso, até esse ré aqui, né? É muita coisa, né? A extensão do baixo ela é enorme, né? Mas então, ó, essas tessituras são pensadas em cantores líricos, né? Uma prática voltada para a música popular é aconselhado evitar essas notas muito extremas, né? Então, pensar ali, por exemplo, num soprano, em que ele vai até, sei lá, o mi, o ré ali, né? Em vez de começar no dó, ele começa no mi também, fazer, né, uma coisa mais fechada aqui, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? É, mesma coisa pro contralto. O tenor, por exemplo, esse lá aqui, ó, começa aqui no dó, não, peguei a oitava errada. Então, dó grave, beleza. Tenor faz de boa, faz até menos, né? Faz aqui um sol, né? É, mas esse ré lá super agudo, ré não, lá, né? Esse lá super agudo aqui, quando começa a ter esse tanto de linha suplementar, eu fico confuso. É muito agudo, né? Então, eu recomendo que faça ali um pouco mais confortável, né? Bom, bom, e abrir um parênteses aqui, se você é professor, vai fazer um trabalho pensando em alunos, em escola, vou dar um exemplo aqui, você vai fazer com criança. Criança, você pensa que menino é soprano, menino é contralto. Mais ou menos isso, só que a extensão é menor ainda, né? Não ultrapasse uma oitava. Conheça seus alunos para entender até onde eles vão, mas façam coisas mais
confortáveis, né? E aí, se você tiver alunos que são adolescentes, aí tem os homens, né, os meninos podem estar em fase de transformação de voz, é aquela coisa meio incerta ainda, né? Então já começa a usar o tenor, mas presta atenção também para não ter esse tipo de problema, né? De forçar a voz das crianças, que isso não é legal, né? Pode fazer mal para eles, né? Mas aqui a gente está falando de basicamente da escrita da harmonia tradicional, né? Então essa fonte aí essas tessituras eu peguei na apostila do Caio Sena. Ele é um professor de harmonia tradicional da Unirio, né, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A apostila dele é excelente, recomendo a todo mundo que queira estudar esse assunto que consulte essa apostila dele. Como os acordes serão escritos em 4 partes, é necessário que para tríades uma nota seja dobrada. Dá-se preferência para que essa dobra se aplique à nota fundamental. Então, são 4 partes, né? Vou fingir que está assim, ó, baixo, tenor, baixo, tenor, contralto e soprano, né? Então a minha dobra foi aqui, ó, dó baixo, mi tenor, sol contralto, dó soprano. Se eu quisesse fazer um acorde com uma disposição diferente, eu poderia fazer aqui dó, sol, mi, dó. Aí fica mais parecido com a escrita de coral, né? Então, pensar nisso, né? Quando a gente estiver escrevendo, se tiver que dobrar alguma coisa, nesse contexto mais tradicional, dobrar a nota da fundamental, quando a gente está fazendo tríades, né? E aqui nessa parte da harmonia tradicional, pessoal, eu não vou falar muito de tétrade, a gente não vai usar muito, só vou aplicar ela em uma situação que vocês vão ver mais adiante. Posição. Um acorde está em posição fechada, tem suas notas comprimidas dentro de uma oitava. Um acorde está em posição aberta, tem suas notas extrapolando essa oitava. O baixo é considerado para fazer essa classificação, ou seja, a gente vai definir se o acorde tem posição aberta ou fechada, se do tenor até o soprano está abaixo de uma oitava, está dentro dessa oitava, posição fechada. Se estiver extrapolando essa oitava, posição aberta. Intervalos maiores que a oitava são evitados entre contralto e soprano, e contralto e tenor, mas são satisfatórios entre baixo e tenor, né? Então, para o baixo e tenor, a distância tanto faz, não tem problema. Mas preste atenção, nas vozes intermediárias ali, fazer saltos, fazer intervalos, aliás. Intervalos maiores que a oitava não é recomendável, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Deixa eu pegar aqui um baixo mesmo, né? Então eu peguei aqui o baixo, fiz aqui sol no... Bom, vou mudar aqui. Baixo, né? Aí o tenor, o baixo tá fazendo Fá, o tenor tá fazendo Dó. Aí, aqui beleza, quinta justa, mas poderia ser oitava, poderia ser décima, não teria problema nenhum. Mas vamos deixar aqui na quinta. Aí a minha próxima nota, eu vou e coloco aqui um Fá, né? E depois eu boto um Lá no soprano. Essa formação, embora aqui no piano não faça lá grandes coisas, não sou ruim nem nada, mas não é recomendável nesse tipo de construção. E por quê? Porque a gente está fazendo ali independência de vozes, né? Aí você fica muito distante, o acorde fica desequilibrado e lá na hora de fazer as conduções você vai acabar tendo que fazer um salto de oitava depois.
e esse tipo de escrita não é muito recomendável, é mais ou menos isso. Então é mais uma dessas regras aí da harmonia tradicional, né? Então, corrigindo esse acorde aqui, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer o Fá no baixo, poderia botar o Lá no tenor, fazendo o décimo, o Dó no contralto e dobrar com Fá aqui no soprano. Aí ó, fica tenor, soprano, tenor, contralto, soprano. Né? E aí o baixo pode ficar longe sem problema nenhum. É essa a regra, né? E aqui, então a gente tem os exemplos aí da posição estreita ou posição fechada e posição larga ou posição aberta, né? Vocês podem observar aqui, ó, que na posição estreita a gente vai ter esses acordes aqui dentro de uma oitava. Quando a gente escreve para coral, tá, pessoal? A gente usa essa clave de piano, né? Que tem a clave de Fá embaixo e a clave de Sol em cima. Nos modelos mais antigos, né? O pessoal usava clave de Dó, né? Usava clave de Fá, depois usava de Dó na primeira, segunda e terceira linha, se eu não me engano, né? Eu fiz contraponto na faculdade faz tanto tempo que eu e nem aplico muito, né? Mas se você for estudar contraponto, né, você vai usar mais ou menos esse tipo de escrita. Mas na harmonia, isso já é um passo além, que no contraponto tem muito mais regra que em harmonia tradicional. É, então se escreve nessa clave aí, né? É, nessas claves, né? Como se fosse uma escrita para piano, né? Então aqui a gente vai ter, ó, Dó, Mi, Sol, Dó, né? Posição estreita, que tá aqui, né? Mi, Sol, Dó. E o baixo tá aqui no Dó, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aí. Tá aqui, né? E o baixo. Ou. Né? Então todos esses vocês podem ver que não ultrapassou a oitava, né? Então aqui temos um Sol, Dó, Mi, ou seja, se não ultrapassou o Sol, não ultrapassou a oitava. Aqui tem Dó, Mi, Sol, tudo fechado, né? Aqui, ó, já vem a posição larga, né? Então a gente vai ter Sol, Mi, Dó, né? Ou seja, posição mais aberta. Sol, não é nessa oitava. Sol, Mi, eita. Sol, Mi, Dó, né? Aí o outro ali vai ter, né, nesse aqui, Dó, Sol, Mi. Dó, Sol, Mi. Ultrapassou a oitava, né? O baixo tá tudo lá naquele Dó. Eu não consigo, porque meu teclado aqui só tem 32 teclas, tá, gente? Então, não consigo fazer tudo. E por fim, vai ter esse outro aqui, né? Com Mi, Dó, Sol. Ultrapassou novamente, né? Mi, Dó, Sol. Então, isso é o diferente das posições. E isso se aplica a instrumento também, tá, pessoal? No instrumento dá para fazer posição fechada ou posição aberta, né? Então, se eu pegar aqui o violão e fizer, por exemplo, deixa eu ver aqui. Geralmente a gente faz fechado, né, no violão, né? Tudo. Mas eu posso fazer aqui uma posição aberta aqui. Deixa eu bolar uma aqui. Dó maior aqui, né? Que tá ultrapassando a oitava, né? Pra estar dentro da oitava teria que estar aqui, né? Só um exemplo, né? No instrumental
Isso vai, né, no piano, então a gente vai conseguir fazer. E nos arranjos também, né? Você pode botar em arranjos de cordas, em arranjos de big band, enfim, dá para fazer, né? Movimento das vozes, vamos lá. Direto ocorre quando as vozes se movem na mesma direção, né? Então, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Vamos um por um então. Direto. Não, eu vou mostrar o exemplo depois, né? Vamos falar de todos, eu já mostro o exemplo. Contrário ocorre quando as vozes se movem em direções opostas. Oblíquo ocorre quando uma das vozes fica parada e a outra se move. Então tá aí, né? É movimento direto. Então eu estou saindo do Mi Dó para o Sol Ré, né? Mi Dó para o Sol Ré. Repare que os dois estão se movendo ascendentemente, então a gente chama isso de movimento direto. Os intervalos são diferentes, mas o movimento é na mesma direção, né? Não, eu até toquei errado aqui, é Si Ré, não é Sol Ré, né? Mi Dó e Si Ré, né? Contrário, Lá Dó e Sol Ré, né? Então, uma voz vai para um lado, a outra voz vai para o outro, né? Uma voz caminha ascendentemente, a outra voz caminha descendentemente. Esse é o movimento contrário, né? Então, Lá Dó, não, errei. Lá Dó, Sol Ré. E oblíquo, uma nota permanece, a outra se move, né? Então aqui a gente vai ter Mi Dó e Lá Dó, né? Então vamos lá. Mi Dó e Lá Dó, né? Poderia até ter uma ligadura, né? Eu não tenho pedal aqui, então não vai ficar suando, né? Mas enfim, poderia ter uma ligadura. Movimento paralelo. Esse movimento paralelo aí é o terror de quem estuda harmonia tradicional, né? Porque a gente tem que evitar. Se duas notas se moverem na mesma direção com o mesmo intervalo, ocorre um movimento paralelo. Então, a gente vai ter ali as terças paralelas, né? Lá, Dó e Si, Ré, né? Aí depois ele tem quartas, né? Sol, Dó, Lá, Ré, né? Sol, Dó, Lá, Ré. E depois ali tem quintas, né? Fá, Dó e Mi, Si. Fá, Dó e Mi, Si. Na música popular, os movimentos paralelos são muito comuns e até são características estilísticas de determinados gêneros, né? Então, às vezes um gênero usa aquilo ali como estilo, né? Por exemplo, as terças ou sextas paralelas são muito utilizadas na música sertaneja, né? Então, aqui no Brasil a gente tem as duplas, né? E aí um dos dois fica fazendo ali terças ou sextas, repetindo dessa forma paralela, né? E é uma característica do gênero, ele é um estilo de cantar daquele gênero, né? As quintas paralelas são muito utilizadas no heavy metal, nos arranjos de guitarra, né? Então rola demais, né? As oitavas paralelas são muito utilizadas nas linhas melódicas de guitarra do jazz, né? Então se você ouvir Wes Montgomery, né? E todo mundo que ele influenciou depois, você vai ver as oitavas ali. Era uma forma que o guitarrista achou da guitarra se destacar, né, no meio daquela massa sonora toda lá, né? Porém, né, na harmonia tradicional se evita esse tipo de movimento por muitos compassos buscando independência das vozes. Então, por exemplo, há terças paralelas não tem muito problema em fazer terça paralela na harmonia tradicional. Só que assim, você não pode ficar vários compassos fazendo só isso aqui, né? Porque você perde a independência das vozes, né? Você cria uma sombra de uma das duas vozes ali, geralmente a voz mais aguda, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. As quintas, oitavas e uníssonos, né? Tinha que ter uma vírgula ali.
paralelos são evitadas em concepção mais clássica da harmonia. Compositores do século XVIII e XIX evitavam esses movimentos. Então, quinta paralelo e oitava, totalmente evitáveis, né? Por causa do mesmo motivo, né? Você tira a independência das vozes, né? A harmonia tradicional pensa nessas independências, pensa que ali são quatro melodias separadas, mas que formam a harmonia. E aí, se você fizer isso, você vai estar influenciando nessa independência das vozes. O professor Caio Sena, ele também fala que quando faz quintas paralelas, você meio que tende ao politonalismo, né? Assim, eu particularmente não ouço muito isso, né? Mas também porque eu não tenho tanto conhecimento em repertório politonal, né? Mas fica aí essa informação para vocês também. Quartas paralelas também são evitadas, exceto se houver terças paralelas dando suporte a elas, né? Então tem um exemplo aqui, né, do que evitar, né? Ali a gente tem um Lá Ré, né? Lá Ré, indo pro Si Mi. Mas se você tiver um Sol Dó ali, né? Sol Dó com Mi, né? Indo pro Lá Ré com o Fá, aí tudo bem. Então vamos deixar claro uma coisa aqui, né? Oitavas e quintas paralelas, eu não gosto de usar essa palavra, mas de certa forma, na harmonia tradicional é proibido. Você não deve usar nem oitava, nem quinta, nem uníssono paralelo. Não é para usar, não pode. Quando eu fazia prova de harmonia funcional, de harmonia tradicional lá na faculdade, o professor dava um X, assim, quando tinha quinta e oitava ou uníssono paralelo, né? As quartas você pode usar nessa situação aí, mas é bom você não usar por muito tempo, né? De uma para outra, beleza, aí depois cada uma segue o seu caminho para parar de ter essas quartas paralelas, né? Mas oitavas e quintas e uníssono não deve usar. Na harmonia tradicional não se usa, se evita ao máximo esse tipo de movimento. Agora, se você está fazendo música popular, não tem problema nenhum. Você pode usar. Isso pode ser inclusive proposital para você criar algum tipo de efeito. Se você pegar os arranjos vocais do século XX, voltados ali para o jazz, tem a rodo, quinta, oitava, paralelo. Você pegar ali o Take Six, o Singers Unlimited, vai ter e tá tudo certo. Só que ali é uma outra concepção de música, né? Não é essa concepção clássica mesmo, né? Ou seja, clássica pensando no período clássico mesmo da música, né? Pensando aí em Mozart, Haydn, né? Não é essa concepção, é uma concepção jazzística, né? Inclusive com vozes fazendo divise, né? Ou seja, às vezes tem mais de quatro vozes, né? Eles colocam sétima, nona, 11ª, 13ª, né? Fazem coisas mais harmonias mais sofisticadas, né? Fogem das tríades, nem usa tríade, muito raro usar tríade, né? Então, eu vou sempre fazendo esse contraponto aqui com vocês, tá? Para vocês entenderem. Então, quintas e oitavas diretas. Então, vocês lembram lá do movimento direto, né? O que é o movimento direto? É quando a gente faz intervalos diferentes, só que indo na mesma direção, né? Então, ascendentemente eu faço, sei lá, um dó lá que vai para um ré ré, né? Isso é uma oitava direta, né? Vamos ler aqui. O movimento relativo das vozes é planejado para preservar a sua independência como partes separadas. O máximo de independência é proporcionado pelo movimento contrário, mas é obviamente impossível que quatro partes se movam em quatro direções opostas, né? Não tem como. O movimento oblíquo é útil para contrastar uma voz em movimento com uma que permanece parada. No movimento similar, ou seja, que vão na mesma direção, seja ele direto ou paralelo,
deve-se ter cuidado para que o movimento não seja tão consistentemente similar a ponto de que uma parte ser apenas companheira da outra, sem individualidade própria. Então isso aí, quando a gente vai falando de terças, né, aquela coisa toda, mas também em relação a fazer oitava, quinta paralela e agora oitavas e quintas diretas, né? Então, os movimentos de quintas justas e oitavas diretas são evitados. Outra coisa que eu falo aqui, eu estou falando para vocês, evitem, se vocês quiserem ter essa concepção de música, quiserem soar clássicos, né? Quiserem soar dessa forma em que as vozes são independentes e quase contrapontísticas, evitem, não façam. Lá na minha aula de harmonia, perdia ponto se fizesse quinta justa e oitava direta, né? Quinta justa direta e oitava direta. Não podia. As oitavas e quintas paralelas foram terminantemente proibidas. Permitiram-se, porém, sob certas condições, determinadas quintas e oitavas ocultas, sobretudo quando não podiam ser evitadas. A necessidade não conhece proibições. Schoenberg, 1922. Quando ele fala quintas e oitavas ocultas, é esse movimento direto, né? Quando, por exemplo, eu faço aqui um dó lá, caindo para um ré ré, né? Não, toquei errado. Então dó lá, ré ré, né? Parece que eu tinha duas vozes e depois eu passo a ter uma só, né? Então o Schoenberg, o livro dele tem bastante coisa meio filosófica assim, né? E é muito legal o livro dele. E ele fala dessas regras e tal, só que ele é um cara que ele é posterior a essas regras. Inclusive, ele é extremamente vanguardista e ele ajudou com que a harmonia se modernizasse, digamos assim, né? Se sofisticasse, seguisse por um caminho, né? Um caminho mais com mais coisa, com mais criação, com mais inovações, né? Então, o livro dele é de 1922, né? Já é começo do século XX, já estava rolando ali o modernismo, né? Aqui no Brasil, inclusive, Semana de Arte Moderna, né? É, e, e ele coloca assim, a necessidade não conhece proibições. Então, às vezes, você está escrevendo um arranjo lá e você não tem para onde ir, né? Você fica meio que num quebra-cabeça ali. Aí vai e põe lá a oitava direta, a quinta direta, né? Só que, novamente, eu falo, se eu fizesse isso na minha prova de harmonia, eu tinha pontinho cortado lá, né? Então eu estou aqui mostrando para vocês essa concepção mais tradicional, para que vocês saibam que existe, para que vocês aprendam que se vocês querem soar dessa forma, num arranjo, numa escrita aí de vocês, sobretudo de coral, tem que evitar essas coisas. Então aqui, ó, quintas e oitavas diretas, né? Então o exemplo que está ali, um mi dó, né? Que vai para um sol sol, né? Parece que vira uma nota só, que vira uma voz só, né? Depois tem ali um Fá Lá e um Sol Ré, né? Vamos ouvir aqui o Fá Lá e o Sol Ré. Fá Lá. Isso também tem que ser evitado, né? A quinta, embora ela soe um pouquinho mais independente, entre aspas, né? As duas, né? A série harmônica da quinta é muito parecida com a série harmônica da nota mais grave aí, né? Então, ela também não tem tanta independência assim, né? Então, por conta dessa questão acústica mesmo, né? Em relação à oitava direta, há uma exceção. Ó, tem uma exceção. Quando uma de suas notas faz um movimento de segunda menor ascendente, né? Então, ó, aqui embaixo a gente tem o seguinte exemplo, né? Fá sustenido Ré, indo para Sol, e aqui a gente vai ter a mesma coisa, né? Só que no meio do acorde ali, né? Para vocês entenderem. Ai, vamos lá.
Ai, errei. Eu tenho que aprender a tocar piano. Vamos de novo. Lá, Fá sustenido. Isso aí, né? Então, nesse caso, o que está acontecendo? Você tem uma sensível, né? Uma sensível que está indo para tônica, né? Então, esse movimento ele é muito forte, né? Ele é muito poderoso para o nosso ouvido. Então, ele reforça o que? A tônica. Ele reforça a nota a qual tudo está girando ali. Então, nesse caso, vale. Né? Segundo Piston, que é quem eu recomendo para vocês também estudarem, se quiserem estudar esse tipo de material. É Walter Piston, livro dele de harmonia de 1959. Também no conceito do piston. Então evita-se que haja um trítono entre a nota do soprano e baixo na passagem de um acorde para o outro. Então, aqui no meu tecladinho pequeno, eu vou tentar fazer, né? É como se fosse isso aqui, né? Você está aqui e no próximo acorde você vai e toca. Aliás, ao contrário. Né? Você está aqui e no próximo acorde você toca isso aqui, né? Então, ó, vamos ver aqui o acorde, né, que ele fez. Ele fez aqui Sol, Ré, Sol, Si, né? E aí ele vai e faz um Fá, Fá, Lá, Dó, né? Então vamos fazer de novo. Ah. Errei. Ficou até bonito, mas eu errei. Então ele quer que você evite isso, tá, gente? Na voz, né? Principalmente. Na voz vai soar essa coisa, né? Esse trítono, que era um intervalo que tinha-se muito cuidado para fazer, né? Então, o jeito que se recomenda fazer é o jeito que está aqui, ó, nas vozes intermediárias, né? Em vez de você fazer o trítono na ponta, né? Com o baixo você faz com tenor e baixo, e aí você corrige isso, né? Então aqui está o nosso Si e aqui está o nosso Fá, né? Então fica Sol, Si, Sol, Si, Sol, Ré. E aqui fica Sol, Dó, Lá, Fá, né? É isso, né? Aqui fazendo uma oitava abaixo. Essa questão aí é outra regrinha dessas regrinhas de harmonia que a gente tem que ficar esperto. Então na próxima aula a gente vai falar sobre as cadências, assunto importantíssimo. Até lá.